Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e o assunto de hoje é como a forma de lidar com as emoções pode afetar o emagrecimento. Assunto bacana, né? Como você reagiria em uma situação como, por exemplo, uma traição, uma demissão, um conflito conjugal? Isso é muito pessoal. E além de pessoal, depende muito do momento da vida daquela pessoa em que essas coisas ocorrem. Mas o que a gente vê normalmente é que as pessoas tendem a ter um estilo pessoal de lidar com as dificuldades. E a gente vê na psicologia que existem 3 tipos de comportamento. Isso é comportamento, não é personalidade, né? E saber que é comportamento nos faz pensar o seguinte, que se é um comportamento, o comportamento eu posso mudar. É mais fácil, às vezes, mudar um comportamento do que mudar uma forma de pensar, né? Bom, mas então a psicologia descreve 3 tipos de comportamento: o agressivo, o passivo-agressivo e o assertivo. Então, normalmente, as pessoas se encaixam dentro de um desses estilos e, às vezes, passam a vida inteira procedendo e se comportando daquela maneira. Mas como isso é comportamento, a gente pode mudar essa forma de se comportar. Todo mundo conhece a pessoa agressiva, né? Diante de uma dificuldade, como uma pessoa agressiva se comporta. O passivo-agressivo é um tipo interessante porque não existe um comportamento em que a pessoa seja só passiva. Todo passivo, todo comportamento passivo e toda pessoa que tende a ter esse comportamento passivo, em um momento ela vai ficar agressiva. E muitas vezes essa agressividade não é direcionada ao outro, muitas vezes é direcionada a si mesma. E isso pode gerar muitos problemas. E existe o estilo assertivo. Uma pessoa assertiva é uma pessoa que está em contato com os seus sentimentos, tem clareza dos seus valores, das suas opiniões. Então, ela tem uma forma de conduta que a gente chama de conduta assertiva, e essa conduta assertiva se caracteriza, por exemplo, por receber críticas sem se irritar, por exemplo. Uma pessoa assertiva, ela defende os próprios direitos. Uma pessoa assertiva, ela sabe receber elogios e fazer elogios. Ela sabe começar uma conversa e finalizar uma conversa. Então, o ideal é que a gente aprenda a ter um estilo de enfrentamento de situações que seja assertivo, que tenha essas características, né? Eu não crio muito conflitos interpessoais, por exemplo. Isso é característica de uma pessoa assertiva. Por quê? Porque ela respeita o que o outro pensa, ela tem curiosidade para saber o que o outro pensa, mas ela respeita a si mesma também, né? Então, um agressivo poderia ter uma resposta muito ríspida, pode provocar situações muito desconfortáveis, muito ruins, né?
passivo-agressivo acaba sendo o pior desses estilos. Por quê? Porque o passivo, quando ele deixa de fazer coisas, ele perde a oportunidade de aprender, né? Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente tem um retorno daquilo que a gente faz, tem consequências. E com as consequências, a gente pode aprender. Mas se eu não faço, eu acabo deixando de aproveitar oportunidades de aprendizagem. Mas esse estilo pessoal de enfrentamento, é claro que ele é consequência de uma configuração mental, né? Ou uma configuração do aparelho psíquico de cada pessoa. E esse aparelho psíquico, ele é formado por mente e cérebro. Então, esse estilo de cada um tem a ver, por exemplo, com o temperamento que uma pessoa tem. E esse temperamento, ele é herdado, ele tem muito a ver com genética, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais introvertida, isso não é porque eu quero, isso tem a ver com genética. Mas é claro que a forma como esse meu jeito de ser foi tratado pelos meus pais, por exemplo, isso pode fazer com que uma criança introvertida não seja tão introvertida quanto eu, ou tímida como eu já fui, né? Então, existe a genética, mas existe as circunstâncias, e a gente pode trabalhar para que a gente modifique esse estilo de enfrentamento que a gente tem para um estilo que seja mais compatível com o que a gente quer, com o que a gente acha que é mais saudável. Então, existem duas coisas. Existe um estilo de enfrentamento e existe processo de enfrentamento. Estilo fala mais de uma coisa que é meio padronizada, né? Agora, processo fala de mudança. Então, o ideal é que a gente transforme um estilo em um processo de mudança, para que a gente possa funcionar de uma maneira que seja mais favorável para a gente. Mas como fazer isso? Existem várias maneiras, né, da gente fazer uma reformatação dessa organização psíquica e essa estruturação psíquica que a gente tem. A psicoterapia é uma forma delas. A meditação é uma forma. Existem várias coisas que nos ajudam e que têm uma ação terapêutica para a gente, né? Mas a terapia, o que ela faz? Ela nos possibilita se conhecer ou nos conhecer melhor, e em nos conhecendo melhor, a gente pode modificar essa forma de funcionamento. Então, uma terapia tem, na verdade, o objetivo de aumentar a nossa flexibilidade psicológica, porque quanto mais flexíveis nós somos, menos dificuldades a gente vai encontrar na nossa vida, e a gente tem mais condições de evitar problemas como depressão, ansiedade e, no caso, né, que está relacionado a esse curso, problemas alimentares, de compulsão alimentar, por exemplo, de intolerância à fome. Então, a forma como nós reagimos às dificuldades na nossa vida depende dessa estruturação mental que a gente tem
E essa estruturação mental, ela está ligada à cognição, que é o aspecto intelectual, o aspecto relacionado a pensamentos e ideias, mas é ligado também ao lado afetivo e emocional. E não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? A gente às vezes fala que a pessoa é muito racional ou a pessoa é muito emocional, mas racionalidade e emocionalidade, cognição e emoção, estão muito imbricadas uma com a outra, né? E é importante que a gente saiba que, através de uma mudança na nossa forma de pensar, a gente pode criar e desenvolver padrões emocionais que são muito mais favoráveis para a gente. Mas o que seria uma emoção? A emoção, ela tem a ver com um impulso que faz com que a gente parta para a ação. E toda emoção é, na verdade, um processo. E nesse processo de expressar uma emoção ou reprimir uma emoção, a gente vai ver, por exemplo, que isso, que às vezes é tão rápido, implica numa avaliação. A gente avalia a situação e essa avaliação da situação que faz com que a gente se sinta de uma determinada maneira. E a forma como a gente se sente se compõe, né, essa emoção, ela tem um lado relacionado, por exemplo, às sensações que nós temos. Essa emoção tem um componente relacionado aos sentimentos que a gente tem, às intenções que a gente tem e até àquilo que a gente vai fazer, né? Mas cada um de nós tem uma teoria muito própria sobre as emoções. E essa teoria, que é pessoal e que vai sendo formada no decorrer da nossa vida, é que faz com que a gente tenha mais contato com as emoções ou não, que a gente valide mais as nossas emoções ou não, que a gente reprima essas emoções ou não. Então, cada um de nós tem uma teoria sobre as emoções. E existem alguns mitos que talvez seja o que faz com que muitos de nós tenhamos dificuldade para poder expressar, para poder administrar e para poder lidar com as nossas emoções. Um desses mitos é que há uma forma certa de se sentir em cada situação. Se eu acho, né, se na minha teoria existe isso como uma premissa, eu fico muito apertada, né? Porque eu acho que o correto é não ter tanta raiva quanto eu tive. E aí, se eu acho que a forma certa não é essa, o que vai acontecer? Eu tenho uma tendência a reprimir a emoção. E a gente sabe, diz o ditado, né, que se a gente enterra, brota. Então, reprimir emoções, sentimentos, pensamentos, além de ser um gasto de energia enorme que a gente tem que fazer, traz consequências para a gente. Um outro mito com relação às emoções é que a gente não deveria deixar que os outros saibam o que a gente está sentindo, porque se as pessoas percebem que a gente está sentindo alguma coisa, isso é sinal de fraqueza nosso. Então, a gente é muito educado para não sentir.
Uma vez eu vi uma história que eu achei interessante, né? Falando assim que quando o gatinho se machuca, a mãe vai lá e lambe, 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 lambe a ferida, né? Mas o humano, quando é criança, cai e se machucou ou se não machucou, a gente já vai, pega a criança e fala, não, não machucou nada, foi só um pulo, né? A gente está ensinando que falar das emoções, sentir as emoções é uma coisa negativa. Uma outra teoria que a gente tem e que às vezes é muito problemática, ou normalmente é muito problemática, é que se os outros não aprovam o que a gente está sentindo, a gente não deveria estar sentindo daquela maneira. Então, imagina, a gente sente, mas antes de reconhecer o que a gente sente, a gente pensa se os outros vão estar sentindo da mesma maneira, porque se os outros não estiverem sentindo da mesma maneira que eu, tem alguma coisa errada. Um outro mito sobre as emoções é que se você é muito emotivo, você é uma pessoa que não tem muito controle. Então, por causa disso, a gente acaba tendo uma inabilidade muito grande para poder lidar com as emoções. E então a minha teoria sobre as emoções, ela muitas vezes eu nem tenho noção dessa teoria, mas é ela que está regendo a minha forma de lidar com as coisas. Essa teoria tem componentes que a gente precisa pensar, né? Por exemplo, a questão se eu vou ser capaz de controlar essa emoção ou não, se essa emoção que eu estou sentindo é compreensível para o outro ou não, se essa emoção ela vai durar muito tempo, se ela não vai durar tanto tempo, se os outros vão aceitar, se os outros não vão aceitar. Então, tudo isso acaba interferindo com a nossa forma de lidar com as emoções. E normalmente esse assunto é tão difícil e as pessoas costumam falar pouco a respeito disso, a expressar pouco as emoções, que a gente esquece que as emoções, elas têm a sua função, né? As emoções, por exemplo, elas nos lembram que nós temos necessidades emocionais. As emoções, por exemplo, nos faz perceber como é que a gente lida com as frustrações. Isso é importante. As nossas emoções, elas nos lembram também se os nossos direitos estão sendo respeitados ou não. Quando os nossos direitos não estão sendo respeitados, é mais do que natural a gente sentir raiva. Se a gente não sentir raiva, tem alguma coisa errada. Então, expressar a raiva é importante. Mas a forma como ela é expressa também, isso acaba sendo importantíssimo, porque às vezes o problema não está no sentir, mas na forma de expressar. As emoções também, elas podem, o reconhecimento delas pode nos fazer mudanças importantes na nossa vida. Elas podem fazer com que a gente fuja de determinadas situações, elas podem nos indicar se a gente está satisfeito ou se não está satisfeito com alguma situação, né? Então, lidar com as emoções deveria ser um assunto importantíssimo na nossa vida, né? As crianças deveriam ser ensinadas a
a perceber, a validar, a falar sobre essas emoções. Eu me lembro da Françoise Doutor, ela dizia assim que o que perturba é o que não é falado. Ou seja, quando a gente começa a falar sobre alguma coisa, essa coisa tem chance de deixar de nos perturbar tanto assim, né? Mas então, eu queria exemplificar com um caso de uma cliente que eu me lembro que ela era uma jovem e ela chegou no consultório, estava em terapia e entre os problemas que ela tinha esse problema de obesidade. E ela estava fazendo faculdade e um dia ela chegou na sessão, que era no início da tarde, e ela estava muito afetada. E ela conta que tinha ficado sabendo que aquela que ela considerava ser a maior amiga dela na faculdade tinha mentido para ela, que ela ficou sabendo disso. E por causa disso, ela resolveu passar no McDonald's e lá ela comeu 2 Big Macs. Bom, o que aconteceu nessa situação? Aconteceu o que a gente chama de uma falta de regulação emocional. Tá bom, mas como é que a gente faz essa regulação emocional? A gente precisa aprender a fazer regulação emocional e realmente precisa mesmo, porque não ser capaz de regular as nossas emoções, isso é responsável por muitos problemas, né? Por depressão, por transtorno de ansiedade, por demissões, por atritos conjugais, tantas coisas, né? Que tomar decisões impensadas, por exemplo, prejuízos, quanta coisa a gente faz porque a gente não desenvolveu essa capacidade de sentir as nossas emoções, validar essas emoções, flexibilizar essas emoções e regular essas emoções para que elas sejam expressas e manifestadas de forma que não nos cause mais problema. Porque para essa moça, por exemplo, ela estava com um problema, né? Que estava chateada com a amiga. Quando ela come 2 Big Mac, ela acabou arrumando mais um problema para ela, né? E depois que faz isso, vem culpa, vem arrependimento, vem outras emoções. E se a pessoa tem dificuldade de lidar, por exemplo, se for o caso, né, ela estava se sentindo triste, estava com raiva, se ela tem dificuldade de lidar com a raiva, com a tristeza, aí depois ela ainda vai ter que lidar com a culpa, com o arrependimento, com o remorso, né? Então, olha só a importância disso. Agora eu vou dar um exemplo que é muito comum na vida de quem está querendo emagrecer. Você subir na balança e quando se pesa, vê que engordou 500 gramas, por exemplo. Na terapia cognitiva, a gente aprende uma técnica e essa técnica está descrita nesse livro da Judith Beck, e aqui tem uma parte muito bacana, que é a parte de descrição dos erros de lógica que a gente comete quando a gente tem uma emoção muito forte e um pensamento sabotador. Então, na técnica, a gente faz o seguinte, eu coloquei aqui
né, e vou ler para vocês o que eu fiz, né, nesse registro. A técnica é você preencher esse registro, que a gente chama de registro de pensamentos automáticos negativos. No caso de vocês, pode ser os pensamentos sabotadores. Então, imagine que você foi se pesar e viu que engordou 500 gramas. Aqui está o dia e a hora. É importante colocar o dia e a hora. Aqui, a situação. A situação é onde que eu estava, o que eu estava fazendo, com quem que eu estava. Então, pode ser no banheiro, me pesando, constatei que engordei 500 gramas. É a situação. E aí, vem uma outra coluna que é muito importante, que é a coluna dos impulsos, das sensações e dos sentimentos. Quando você viu que engordou 500 gramas, o que foi que você sentiu de impulso, de sensação e de sentimento? Então, essa pessoa sentiu contrariada, com raiva, com tristeza, desânimo, desesperança, impotência, vontade de chorar, nó na garganta, vontade de desistir. Olha só que pacote de coisas vem junto com uma situação que parece tão trivial, né? E aí é importante a gente colocar, e na coluna de cá tem o espaço para isso, a nota que a gente sentiu para cada um desses sentimentos. Então, outra coisa importante também da gente separar aqui e distinguir: sentimento de sensação. Sensação é o que a gente sente no corpo. Então, vontade de chorar, nó na garganta, isso é sensação, né? E o sentimento é abstrato. Por exemplo, eu senti contrariedade, senti raiva, tristeza, desânimo. Então, olha as notas: contrariedade 10, raiva 8, tristeza 9, desânimo 10, desesperança 9, impotência 8, vontade de chorar 6, nó na garganta 3, vontade de desistir 7. Então, aqui a gente coloca todas as sensações e sentimentos que a gente sentiu naquele momento. E é importante isso, gente, porque se não for naquele momento, é impossível fazer isso aqui. Então, eu tenho que pegar um delta T curto e parar e pensar o que estava acontecendo lá, o que foi que eu senti, e depois aqui o que foi que eu pensei. Então, eu coloco os sentimentos, a nota, e depois aqui o que estava passando pela minha cabeça. Pensamento. Aqui é sentimento, aqui é pensamento, ideia ou imagem. Às vezes a gente vê alguma coisa, não é uma ideia que vem, é uma imagem. O que estava passando exatamente na minha cabeça naquele momento? O que estava passando na cabeça dessa cliente? Estava passando muitas coisas, mas é importante a gente tentar identificar o pensamento sabotador. E o pensamento sabotador, normalmente, ele fala a respeito de nós, a respeito do futuro ou a respeito do mundo. Então, eu já vou procurar os pensamentos que têm a ver com isso, né? O que eu estou pensando que diz respeito a mim? E normalmente são pensamentos ruins, né? Se fosse positivo, não estava gerando esse tanto de sentimento aqui. E o que ela estava pensando? Eu estou fracassando, eu nunca conseguirei emagrecer. Foram duas coisas, ela pensou muito mais coisas,
mas eu peguei esses dois pensamentos para dar exemplo para vocês. E para cada pensamento é importante você fazer isso aqui, porque para cada pensamento existe um erro de lógica e cada sentimento desse que a gente tem aqui tem um pensamento correlato. O que me faz sentir raiva não é o mesmo pensamento que me faz sentir tristeza. Então, olha só, tem um monte de coisa aqui. O pensamento que me dá vontade de desistir não é o mesmo que me causou raiva, por exemplo. Né? Tem vários. Então, a gente tem que identificar quais são ou qual é aquele pensamento sabotador mais forte para causar isso aqui. E aí a gente chama esse pensamento mais forte de pensamento quente. E aí esse pensamento quente, que no caso foi eu nunca conseguirei emagrecer, a gente vai fazer toda essa sequência. E o próximo passo é fazer a técnica das 7 perguntas. Quais são as perguntas e por que a gente faz essas perguntas? É para evidenciar como esse pensamento é um pensamento irracional, sem lógica, que eu preciso corrigir. Então, o pensamento quente é: eu nunca conseguirei emagrecer. A primeira pergunta das 7 perguntas é: que tipo de erro cognitivo eu estou cometendo? Então, tem vários tipos de erros cognitivos. E eu vou falar para vocês quais são esses erros cognitivos que a Judith Beck descreve lá no livro dela. Pensamento tudo ou nada, passagem direta às conclusões. Se eu pensei isso, então vai acontecer isso. Por exemplo, eu não emagreci ou engordei 500 gramas. A passagem direta às conclusões: eu nunca vou emagrecer. Adivinhação negativa do futuro é você também achar que você sabe exatamente o que vai acontecer no futuro e que você está certa. Adivinhação negativa do futuro. Descontando o positivo. O que é isso? É você ver só as coisas negativas da situação e de você. E é claro, se você só vê o negativo, a forma de sentir vai ser compatível com isso. Regras disfuncionais. O que é regra disfuncional? A regra disfuncional sempre começa assim: eu deveria ou eu não deveria. Aqui eu deveria emagrecer todas as vezes que eu subir na balança, né? A gente pode até querer, mas não é isso que vai acontecer. Uma mulher que está na fase menstrual, ela pode ganhar 2 quilos por causa do líquido, de retenção de líquido, né? Então, regra disfuncional ou regra rígida, né? É a gente achar que tem um jeito correto e só aquele jeito. Raciocínio com base emocional. O que é isso? É eu pensar que eu não vou emagrecer e eu achar que isso é verdade e sentir de acordo com isso. Não não questionar, mas será mesmo que eu não vou emagrecer nunca? Não, a pessoa pensa que nunca vai emagrecer e aí ela sente de acordo com isso. E imagina como é que ela vai ficar, né? Rotulação. Junto com esse pensamento, provavelmente a pessoa fala assim: eu sou uma fraca mesmo. Isso é rotulação. Leitura da mente. A leitura da mente tem a ver com outras pessoas. Eu olho para a pessoa e já imagino o que ela está pensando. Aqui não é o caso. Pensamentos enganosos. O que é um pensamento enganoso? É aquele pensamento que em algum momento você tem. Por exemplo, ela pensa assim: eu nunca vou emagrecer. Mas aí depois
ela volta para a dieta, começa a fazer tudo certinho, e quando ela já está fazendo tudo certinho, ela já não está pensando mais que ela nunca vai emagrecer. Então, o pensamento enganoso é aquele que uma hora a gente pensa de um jeito, outra hora a gente pensa do outro. Isso é enganoso. E a catastrofização, que é a gente estar sempre imaginando cenários muito negativos, né? O pior é que vai acontecer. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, qual a evidência que esse pensamento não seja verdadeiro ou pelo menos não seja totalmente verdadeiro? O pensamento é, eu nunca vou emagrecer. Então me dá uma evidência que esse pensamento é 100% verdadeiro. Não tem, porque é uma adivinhação, né? Terceira pergunta, existe uma forma alternativa de pensar, outra maneira de ver essa situação? A pessoa pode, aquele exemplo, né? Será que é por causa da menstruação? Eu tô com retenção de líquido? Realmente eu não emagreci, mas o que será que aconteceu? Se você tiver uma dúvida, já é melhor do que você acreditar nesse pensamento sabotador, né? Porque a dúvida não é tão sabotadora. Será por quê? Né? Mas a pessoa pensa, não é isso, ela pensa assim, eu nunca vou emagrecer. Qual é o resultado mais realista para essa situação? Essa pergunta, ela é o seguinte, eu tô aqui, tô querendo emagrecer, eu me pesei, vi que eu engordei. Qual é o resultado mais realista? É eu voltar para a dieta e procurar fazer o que eu estou fazendo, ou é eu me tornar, ou nunca mesmo emagrecer e viver gorda para o resto da vida? O que é mais provável de acontecer? E aí, olha só, se você está começando uma proposta nova que você nunca fez, você pode pensar assim, olha, é verdade, eu engordei. Mas o que é o mais razoável? Eu não estou começando uma coisa nova? O mais razoável é eu achar que se eu fizer tudo, né, de acordo, se eu investir nessa proposta, o mais razoável é eu aprender um monte de coisa e talvez aprender a me alimentar e me relacionar melhor com a comida e não ficar gordo para o resto da vida. Tá vendo? Todas essas perguntas é para nos ajudar a construir um pensamento que é muito mais lógico, muito mais amplo, não imaturo, porque esse pensamento eu nunca vou emagrecer é pensamento de uma criança que não se sente totalmente impotente e que não dá conta de fazer nada, mas um adulto pode pensar no que ele é capaz de fazer. Qual é o efeito de acreditar nesse pensamento? Eu nunca vou emagrecer. O efeito é se sentir desse jeito que a pessoa se sentiu aqui. E qual é o efeito de acreditar em um pensamento diferente? E qual poderia ser um pensamento diferente? Um pensamento diferente, por exemplo, seria, olha, é sempre bom começar o pensamento com apesar de ou embora. Embora eu tenha engordado essa semana, isso pode ser por causa da menstruação. Se você tivesse pensado isso e realmente for, qual é a consequência? Você não vai se sentir dessa maneira, né? Ou se você pensar, apesar de eu ter engordado mesmo, isso pode ser por causa de quê? Do churrasco que eu fui, a carne estava salgada, eu bebi muita água e eu estou com retenção de líquido, estou dando um exemplo, né? Então, se a gente pensa de uma maneira e muda a forma de pensar, a forma como a gente está sentindo vai mudar. A sexta pergunta,
o que eu diria a um membro da família ou a um amigo se ele ou eles estivessem na mesma situação e tivessem os mesmos pensamentos? Olha que legal. Se vocês aprenderem como é a terapia cognitiva, como é que a gente faz essa técnica das 7 perguntas, quando alguém falar isso para vocês, vocês já vão saber. E está cometendo um monte de erro de lógica. E está com um pensamento automático negativo, um pensamento sabotador. Aí você pode falar, olha, tem uma tal de terapia cognitiva que me ajudou a ver que a forma de pensar é que vai determinar a forma como eu estou me sentindo. E a gente pensa muita coisa maluca, é bom a gente parar para pensar naquilo que a gente está pensando, né? E a última pergunta é o que eu devo fazer agora? Porque não adianta ficar só na cabeça. A mudança só acontece e eu só posso ver que a mudança está acontecendo quando eu estou fazendo diferente. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então, depois que a gente faz essas perguntas, a gente já tem condição de fazer um pensamento alternativo, que é aquele que a gente elaborou, né? E aí eu posso pensar, por exemplo, se eu estiver fazendo um programa novo, você pode falar assim, olha, e respeitando o que você está sentindo, embora eu esteja me sentindo contrariada por ter ganhado peso, eu estou fazendo um programa diferente de tudo que eu já fiz e o resultado do que eu estou aprendendo aparecerá com o tempo. Não é um pensamento lógico, não é um pensamento positivo, é um pensamento que respeita o momento, o que está acontecendo e o que você está investindo, né? E aí, quando a gente tem esse pensamento aqui, a gente volta aqui para saber qual é a nota que você daria se você tivesse naquele momento tido esse pensamento. Olha só o que aconteceu se ela tivesse tido esse pensamento. A contrariedade de 10 passa para 8, a raiva de 8 passa para 6, a tristeza de 9 para 6, a desesperança de 9 para 4, impotência de 8 para 2, vontade de chorar de 6 passa para 0, o nó na garganta de 3 passa para 0 e a vontade de desistir de 7 passa para 3. Então não acabou a vontade de desistir, mas só que tolerar uma vontade de desistir 3 é mais fácil do que tolerar uma vontade de desistir 7. Vocês concordam? Então, é isso que a terapia cognitiva nos ajuda a fazer. E depois que a gente faz isso, tem a coluna do segmento aqui. E o segmento é o quê? É você avaliar os sentimentos de acordo com o pensamento novo que você tem e poder tomar uma outra atitude do que aquela que você estava pensando em ter. Isso aqui ilustra bem como é que vem, né? A hora que a gente sente lá, que sobe na balança, que não pensa, que não emagrece. Olha o tanto de coisa que pode vir. Sempre vem um pacote de coisa assim, né? E a gente precisa aprender a identificar. E é essa a proposta da terapia cognitiva. Existe o pensar, existe o sentir e existe o agir. Eu tenho que separar o que eu penso do que eu sinto, porque para cada sentimento tem um pensamento. E tem um pensamento que ele é o responsável por causar tanto mal-estar quanto a gente sente. E é por causa disso que a gente faz o que a gente faz, né?
Bom, mas e aí, o que que eu posso fazer, né? O que que eu posso fazer? É um ponto de escolha. Imagina que é um ponto de escolha. Eu vou desistir, né? Nossa, é sofrido demais, eu não vou fazer esse programa não, é muito difícil, né? Eu fico sofrendo para fazer essas coisas, não dou conta. Tá bom. Então, se você seguir esse caminho aqui, vai ter sofrimento. Agora, se você desistir, vai ter sofrimento também. Mas só que uma coisa que é importante para a gente pensar na hora de tomar uma decisão é quais são os nossos valores. Porque se eu tenho clareza dos valores que eu tenho, eu penso assim, bom, de um lado ou do outro vai ter sofrimento. Então, é melhor eu seguir o caminho que eu vou ter o sofrimento, mas pelo menos nesse caminho eu sei que eu vou encontrar os meus valores, eu vou reafirmar os meus valores. E quando a gente está seguindo um caminho que reafirma os nossos valores, que a gente tem coerência com eles, a gente se sente livre. Então, se a escolha que eu faço me aproxima dos meus valores, o sentimento que eu tenho é de liberdade. Mas se eu faço uma escolha que me afasta dos meus valores, o sentimento que eu tenho é de ficar preso. Então, olha só como que através de uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, a gente pode lidar com as emoções de uma forma diferente. E se a gente sabe lidar com as emoções de uma forma diferente, considerando que muitas pessoas têm o problema da fome emocional, da alimentação emocional, saber lidar com as emoções a partir dessas técnicas cognitivas faz com que a gente possa ter muito mais sucesso num programa que inclui a terapia cognitivo-comportamental, né? E quando a gente é capaz de regular as nossas emoções, a gente tem o que a gente chama na psicologia de flexibilidade psicológica. E o que é a flexibilidade psicológica? É a gente ter a capacidade de estar no presente e de uma forma consciente, com base no que a situação permite, mudar ou persistir naquele comportamento para alcançar aquilo que a gente quer. Então, quando você quer emagrecer, mas está sempre fazendo coisas que não te ajudam a alcançar a sua meta, isso mostra a sua inflexibilidade psicológica. Então, a flexibilidade psicológica é uma coisa que a gente pode aumentar, que a gente pode aprender. E através dela, da flexibilidade psicológica, a gente tem outra forma de viver. Mas o que é que determina a flexibilidade psicológica? Uma das coisas que caracteriza a flexibilidade psicológica é uma abertura para a situação e para aquilo que acontece. Você não chegar com um filtro, né, para ver aquela situação do mesmo jeito que você viu a vida inteira. Outra coisa que caracteriza a flexibilidade psicológica é você se sintonizar com as suas emoções, com as suas sensações, com os seus sentimentos. E a terceira coisa é você
abdicar das ruminações, porque quando a gente tem inflexibilidade psicológica, a gente fica ruminando um problema toda a vida, né? E se a gente fica ruminando aqueles pensamentos, a emoção vai ser compatível com aqueles pensamentos que a gente tem. Então, eu queria que vocês agora fizessem algumas anotações do que foi importante nesse tema de hoje, né? Que é um tema realmente importante. Como saber lidar com as emoções nos ajuda a emagrecer. Se for preciso, veja o vídeo de novo. Se você tem um livro, confira o livro, aprenda esses erros de lógica. O formulário, lá no vídeo, aqui no vídeo vocês podem ver como é que é as colunas, né? O dia, a hora, a situação, o que você sentiu, as notas, depois o que você pensou, e depois qual seria o pensamento alternativo. As perguntas tá no livro da Judith Beck também, os erros de lógica também. Então é um livro que tem muito, um vídeo que tem muito conteúdo. Se vocês puderem ver pelo livro, vai facilitar. E aqui eu estou passando para vocês o cerne da terapia cognitivo-comportamental. Se vocês aprendem isso, vocês vão ver como esse recurso vai servir para muitas coisas na vida de vocês. Então, vejam de novo o vídeo, anotem e depois, no final, estabeleçam uma meta, um objetivo para vocês a partir do conteúdo que a gente viu, ok? Até o próximo vídeo, então.